Eu quero orar por você antes de nós começarmos. Abaixe sua cabeça e feche os seus olhos e fale com o papai. Eu acredito que você já tenha chego aqui nesse ambiente com expectativas no seu coração de poder ouvir a voz do Pai. E eu oro agora para que essa expectativa no Senhor seja suprida, seja encontrada. Só você sabe aquilo que tem colocado diante do Senhor. E eu tenho a plena certeza de que o Pai vê todas as palavras, todas as orações que você tem feito no altar. Jesus, nós louvamos o seu nome. Nós amamos o Senhor. E eu peço, Pai, para que nesse momento, nessa manhã, possamos encontrar o Senhor face a face mais uma vez. Como é lindo poder ver quando o Senhor vem de encontro com o nosso coração. E eu peço, Pai, para que mais uma vez os seus filhos saiam daqui impactados com a tua presença. Em nome de Jesus. Esteja comigo, esteja sobre a minha vida e que eu possa ouvir também a tua voz de maneira especial nessa manhã e que eu seja um canal. E que tudo aquilo que os teus filhos vieram procurar na tua presença, eles saiam daqui satisfeitos. Porque a tua presença, Senhor, ela jorra sobre nós. São águas vivas e todo aquele que beber dessa água não terá mais sede. E a minha oração é para aqueles que entraram aqui com o coração ferido, precisando dessa água que cura. Encontre em nome de Jesus. Essa é a minha oração, Pai. Amém e amém. Amém, queridos? Série de mensagens, eu já passei por isso. Aplauda o nome do Senhor, porque é por Ele que estamos aqui, amém? Aleluia. Eu já passei por isso. Não eu, Karen, Jesus. Estamos numa série de mensagens, falando a respeito de situações que acontecem na nossa vida. E que às vezes a gente acha, só está acontecendo comigo, não acontece com mais ninguém, não é possível. Tem alguma coisa de errado comigo, parece que só eu passo por isso. E quão lindo tem sido poder ver que o nosso Senhor Jesus já passou por muitas dessas situações. E poder olhar para Ele como modelo, nos inspirar nele, ter a paz do Senhor no nosso coração de que tudo vai ficar bem. Inclusive o texto que nós temos usado como base para essa mensagem, o texto de Hebreus 4, 14 a 16, é dizendo, olha, nós temos um sumo sacerdote que é Jesus, Filho de Deus. E este sumo sacerdote não é alguém que olha para nós e não se compadece das nossas fraquezas. Muito pelo contrário. Ele olha para cada uma das nossas necessidades e já passou por elas, bem como também por todo tipo de tentação. Então, esse sumo sacerdote é alguém que nós podemos nos achegar a esse trono de graça, de misericórdia e poder contar com o olhar dele sobre nós. Ele já passou por isso. E a mensagem deste final de semana é quando você se sente desvalorizado. Estamos na 5ª mensagem de 8. Caso você tenha perdido alguma, você sabe que pode acessar de forma gratuita nas nossas plataformas. Eu creio que vale a pena, querido. Semana passada eu em viagem, no carro, ouvindo a mensagem, como fomos tocados. Se você perdeu alguma, vale a pena você acompanhar. E nessa semana, então, quando você se sente desvalorizado, subestimado, ou às vezes até invisível. Já se sentiu assim? Parece que às vezes você é aquele que serve bastante. E você se doa com todas as forças que você tem. Você ajuda mais do que qualquer pessoa imagina. Mas o seu sentimento é de que ninguém te enxerga, de que ninguém reconhece aquilo que você tem feito. Ah, vamos lá, não foi só eu, né? Todo mundo já passou por isso. Seja em qual for o ambiente onde você tenha se doado, se esforçado. E eu sei que nós fazemos isso com um bom coração. Você faz isso com um bom coração. Você serve porque ama as pessoas. Você tem se esforçado porque você ama aquilo que você faz lá no teu serviço, na tua casa. Você dá o máximo no teu relacionamento porque você ama a pessoa que está do seu lado. É por amor. Mas vamos ser honestos. Mesmo quando você faz com a motivação mais pura e serve com o coração mais sincero, de vez em quando ainda não dá aquela sensação de que você queria que alguém tivesse percebido? Que alguém tivesse dado pelo menos um obrigado. Aquelas coisas que são invisíveis na sua casa, que todo mundo pensa que é uma fadinha que passa e faz plim e está tudo certo. E você queria que seus filhos, alguém reparasse, tipo, que bom que todos os dias ela se levanta e prepara tudo com tanto amor.
Lá no seu trabalho você chega mais cedo, às vezes você faz coisa que nem era da tua função, mas às vezes só o que você recebe é às vezes uma repreensão por aquilo que ainda não foi feito. E fica no fundo um coração de, poxa, mas e tudo aquilo que eu fiz? São sentimentos naturais do ser humano, querido. E a palavra de Deus vem para nos acalentar hoje e falar que essa dor que você está passando também é vista. A dor de ser desvalorizado. Um sentimento, uma frustração, ninguém me vê. Isso vai gerando não só um cansaço emocional, mas físico também. Porque talvez você possa pensar que isso é frescura. Porque tem aqueles que, não, quer saber? Ninguém me deve nada mesmo, já entendi, estou amadurecendo sobre isso. Isso aí é frescura, Karen. Não, deixa eu dizer para você, que a ciência já comprovou que quando alguém é ignorado ou rejeitado, o cérebro reage como se fosse uma dor física. Ou seja, realmente dói. Essa dor que você está sentindo, ela é de verdade. E o que eu tenho para dizer é que, se você já se sentiu assim, é nessa dor que o Senhor quer falar com você nessa manhã. O Senhor está te vendo, querido, não é invisível, não é em vão. Ele está vendo você e Ele já passou por isso. Seja o que for, Ele está lá. E, querido, tem uma passagem na palavra de Deus, você vai se lembrar. E é claro, querido, aqui vamos falar, estamos falando de Jesus. Jesus não precisava de nenhuma validação, Ele não precisava de ter, esse afago emocional. Mas ainda assim, parece que existem trechos na palavra de Deus que são deixados para nos ensinar, talvez até para nos identificarmos com aquilo que Ele passava. Não, Jesus não precisava dessa validação. Ele não fazia o que fazia para ser visto nos jornais da época. Não, Ele não precisava de nenhuma divulgação. Estava tudo bem com a alma dele. Ele sabia quem era e a que estava aqui na terra fazendo. E nós nos inspiramos, sim, nessa plenitude daquilo que Jesus já havia conquistado em sua identidade, aquilo que já estava firme nele sobre sua missão. Mas a gente ainda está no caminho, amém? Então nós olhamos para algumas situações, entendemos e então caminhamos para amadurecer, crescer, mas sermos também hoje consolados pela voz de Deus. Você vai se lembrar, quando lá em Lucas 17, de 11 a 19, Jesus passa pelo caminho de 10 leprosos. Esses leprosos reconheceram Jesus e diziam, mestre, tem piedade de nós. Nos salva, ou seja, aqueles homens reconheciam Jesus, sabiam quem Jesus era, o poder que Ele tinha. E então Jesus fala, vão se apresentar aos sacerdotes. Você já sabe que na época, a lepra e algumas outras doenças, quando acometidos dessa doença, eles não podiam nem ficar dentro da cidade. Eles tinham que se distanciar de suas famílias, de tudo aquilo que eles conheciam como natural antes. Então eles ficavam para o lado de fora da cidade, não podiam ter contato com ninguém. Esses homens são então corajosos em interceptar o mestre e dizer, olha, tem piedade de nós, nos cure, sabemos quem o Senhor é, aquilo que o Senhor pode fazer. E Jesus fala, então vão se apresentar aos sacerdotes, porque, querido, era uma doença incurável. Mas eles precisavam então se apresentar ao sacerdote, para que, mediante a aprovação do sacerdote, eles pudessem voltar. Então, antes mesmo da cura acontecer, eles obedecem. Quando Jesus fala, vão então se apresentar aos sacerdotes, eles começam a andar na direção. E então, durante aquela caminhada, no caminho para se apresentar aos sacerdotes, eles são curados. E eles começam a ver as feridas indo embora. E continuam correndo para se apresentar ao sacerdote, menos um. Porque tem um que assim que percebe o milagre, e querido, não era qualquer milagre. Agora não só a certeza da vida, mas agora eu posso ver os meus filhos, agora eu posso estar com minha esposa, agora eu posso voltar a ver minha família, eu posso voltar a ter uma vida normal. Somente um, ao perceber isso, faz o caminho de volta para agradecer. O texto diz no verso 16 que ele se prostrou aos pés de Jesus, curado, louvando a Deus em alta voz, agradeceu a Jesus, e este era samaritano ainda. E é nesse momento que Jesus fala assim, mas eu não curei, foi 10? Onde estão os outros 9? E este então recebe um presente ainda maior por ter voltado. Ele fala, levante-se e vá, a sua fé o salvou. Interessante que Jesus faz esse comentário, não eram 10? Porque só um volta para agradecer. É o que eu disse para você aqui, querido, Jesus não precisava de validação, certo? Mas muitas vezes é para olharmos um versículo como esse e também nos espelharmos e dizer, poxa vida,
ninguém voltou para agradecer um milagre como esse? E quantas vezes você também já se sentiu assim? Já passou por isso? Ele não precisava dessa validação, ele fazia o que ele fazia porque ele estava cumprindo a missão que o Pai tinha dado a ele. E essa é uma verdade que nós precisamos sim carregar e nos espelhar. Mas essa sensação foi essa, a de desprezo, pela falta de gratidão, onde Jesus às vezes fala, poderiam pelo menos ter voltado para agradecer, não é? A gente aprende tantas coisas aqui com esse texto, querido. A começar dessa verdade, sim, de que, assim como Jesus, e ao nos espelharmos nele, precisamos fazer o que fazemos por convicção da missão que Deus nos deu. E eu não estou falando aqui somente de um ministério, de repente, que você participa, onde talvez, às vezes você não se sinta sempre visto ou valorizado pelo teu líder. Eu não falo somente do teu trabalho, onde às vezes o teu chefe não está percebendo as coisas como, né, onde você faz, se dedica. Mas na tua casa também, cada área da tua vida, onde você tem um papel a ser exercido. Essa aí é uma missão que o Senhor te deu para desenvolver. E essa missão que você faz, ela precisa ir além só do que o reconhecimento das pessoas. Nós vamos falar um pouco sobre isso aqui, algumas verdades a respeito de se sentir desvalorizado. Porque quando nós fazemos, realizamos coisas, as nossas missões, as nossas responsabilidades, esperando para que alguém veja e venha nos dar um elogio, ou então trazer alguma opinião, queridos, estaremos refém daquilo que a pessoa derrama sobre nós. Estamos colocando a nossa identidade e aquilo que nós vemos de valor em nós à disposição da boca, da língua daquela pessoa. Quando, na verdade, aquilo que fazemos, somos, pertence somente ao conhecimento de Deus. Isso é uma verdade que você precisa ter firmada em você. Jesus sabia exatamente quem era, a que tinha vindo na terra. E é por isso que, independente das vezes onde não só não foi valorizado, mas quando foi rejeitado, Jesus continuava fazendo o que havia sido chamado por Deus para fazer. Nada do que Jesus enfrentou no meio do caminho, como desvalorização ou opiniões contrárias, fizeram com que ele parasse no meio do caminho. Ou dissesse, então quer saber? Arranja alguém para fazer. Então arranja alguém para morrer por vocês, no lugar de vocês, que eu não vou mais me entregar naquela cruz. Bando de povo ingrato. Não. Jesus, sua realização estava somente ligada ao coração do Pai, em fazer a vontade do Pai. Então sim, Jesus se sentiu desvalorizado, desprezado. Poxa vida, já falamos na semana passada a respeito do que Jesus passou na cruz, amém? Então, para não sermos repetitivos, trazemos outros textos, outras aplicações, mas que era um lugar onde Jesus foi mais diminuído do que naquele instrumento de tortura, a cruz, cuspido. Foi desvalorizado por aqueles a quem ele estava entregando a vida para salvar. Jesus é o maior exemplo para nós, de que não devemos parar no meio do caminho, por conta da falta de valorização. Então eu quero trazer para você nessa manhã 4 coisas para você lembrar quando você se sentir invisível. Porque eu sei, não foi só Jesus, não sou só eu. Todo mundo aqui em algum momento já se sentiu meio invisível. E aqui vão 4 verdades para você. A primeira é, o que te fazem sentir não define quem você é. Eu quero que você diga em alta voz, porque está cedo e talvez você esteja aí meio capengando. E essa é uma verdade que você precisa guardar no teu coração. Não precisa nem falar para o irmão do lado, porque eu sei que vocês têm vergonha, mas fala para você mesmo, porque é bom para guardar. Diga assim, o que me fazem sentir não define quem eu sou. Mais uma vez, com mais força. O que me fazem sentir não define quem eu sou. E eu quero que ao longo da semana você se relembre isso. Porque muitas vezes, queridos, nós nos conectamos com a reação das pessoas. Se elas demonstram gratidão por alguma coisa que fazemos, então eu estou bem. Então, meu Deus, eu sou valorizada. Então, eu sou importante. Mas se alguma pessoa te ignora, ou ela só não repara naquilo que você fez, então eu sou inferior. Então aquilo que eu fiz não foi bom o suficiente. E vão então entrando mentiras na nossa mente. Qual o
problema de você começar a acreditar nessas mentiras? Eu costumo falar muito sobre isso aqui, porque é uma verdade que eu acredito, que vivo, que pude ver. Quando nós vamos acreditando em mentiras, querido, não é só sobre acreditar em mentiras e para aí. Eu preciso que você entenda o que acreditar nessas mentiras está fazendo com a tua identidade. E tudo aquilo que afeta a tua identidade começa a afetar a maneira como você se porta com a tua família, na presença de Deus, no teu trabalho. Começa a afetar a maneira como você se comporta. Aquilo que você comunica vai afetar a tua vocação, aquilo que Deus te chamou para fazer. A tua identidade, ela não pode estar firmada naquilo que os outros falam que você é ou não é. É por isso que ficar aguardando por validação externa vai te atrasar do processo. Como eu disse, é natural. Esperamos nos conectar com a reação das pessoas. Mas se você permitir que isso seja o teu guia para a tua identidade, a maneira como você se vê, a maneira como você realiza a obra de Deus, querido, você vai acabar parando no meio do caminho, porque não há quem aguente. Sabe, quando nós falamos, voltando a falar de Jesus agora, nós vemos em vários momentos na palavra de Deus, momentos onde Ele foi rejeitado, onde Ele foi aprovado. Eu quero trazer para você agora esse paralelo onde em Lucas 4, no verso 14, aqui estava dizendo que Jesus voltou para Galileia no poder do Espírito e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Jesus então estava ali, ele pregava nas sinagogas, Jesus estava ficando famoso, que diziam para ele: Jesus, você é demais, que palavra, que revelação, como é bom ouvir as palavras que vêm da sua boca, uau Jesus, você é incrível. Acontece que no mesmo capítulo, a gente encontra uma outra situação, onde ainda em Lucas 4, mas agora no verso 28, todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Ou seja, ouviram alguma coisa que Jesus havia dito. E então levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram-no até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Quando Jesus então ele começa a pregar, falar o que eles não queriam ouvir, aí a situação muda. Então a cidade que antes estava, uau, nós te elogiamos, o Senhor é maravilhoso, que palavra. De repente quando vem de encontro com algo que eu não quero ouvir, algo que eu não gostei, então agora para mim você já não presta. Não só para poder falar comigo, mas queriam jogá-lo precipício abaixo. Olha os extremos. Imagine se Jesus fosse reativo à opinião das pessoas aqui. E comece então a se espelhar e perceber como tem sido as tuas reações, aquilo que as pessoas expressam para você. Então quando o seu chefe chega e fala assim: cara, maravilhoso esse relatório. Não, isso aqui que você fez, não, demais. Não, vou até... Só que no dia seguinte, ele chega e não te dá nem bom dia. Aí você fica, porque também é hipócrita. Será que eu fiz alguma coisa errada? Não, certeza que eu vou ser mandado embora. Aí você começa a catastrofizar tudo já. Porque não houve naquele dia mais um elogio. Porque ele não falou com você da maneira como você esperava. Muito conectado à reação das pessoas. Começa a mexer com a tua identidade. Acho que eu não sou mais bom para esse trabalho. Eu acho que eu vou ser mandado embora. Acho que minha família vai passar necessidade. E aí nisso você já começa a puxar um ciclo de preocupação, ansiedade. Já não dorme mais à noite. Teu sono desregula. Acabou o indivíduo. Por quê? Por causa da falta da reação de alguém que não define quem você é. O que define quem você é? A voz de Deus. Mas o motivo para você vir no Soul, aqui no Soul nós aprendemos que nós somos quem Deus diz que somos. Nós começamos toda vez que pegamos o microfone, quando alguém vai conversar na partilha, começamos a dizer: eu sou uma filha amada de Deus, vencendo nas áreas de ansiedade, procrastinação. Meu nome é Karen. E eles vão dizer: oi, Karen. Eu estou vencendo em tantas áreas, mas aquilo que eu faço ou deixo de fazer não me define. O que define é que eu sou uma filha amada de Deus. E isso é a minha identidade. E quando eu me firmo na identidade correta, eu posso perceber o que estiver mais ao meu redor de maneira externa, isso eu posso consertar. Isso não me define. Eu não sou invisível, eu não sou desvalorizado por causa disso. Entende a importância de você começar a distanciar? Como fazem você se sentir de quem você verdadeiramente é? Você está comigo aqui? Aqui Jesus foi de você é incrível para você é horrível.
Jesus foi de, nós te amamos, Jesus, você é muito bem-vindo entre nós, para saia daqui ou vamos te matar. E queridos, muitas vezes quem menos te valoriza é quem está mais perto de você. Quem às vezes vai se acostumando com a pessoa que você é, não é verdade? Se acostumam com a tua bondade, com a tua generosidade. E eu vou dizer, não foi diferente com Jesus. Nós vemos em Mateus 13, de 57 a 58, que em Nazaré, na cidade de Jesus, onde ele cresceu, era Jesus de Nazaré. Ali ele não conseguiu realizar muitos milagres, porque o povo não acreditava nele, acredita nisso? Aqueles que eram próximos a ele, que viram ele crescer, não o valorizavam. E até Jesus disse no verso 57, só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não realizou ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Em João 7, verso 5, diz inclusive, pois nem os seus irmãos criam nele. Não acontece assim às vezes? As pessoas de fora até veem o teu potencial. Falam, cara, você vai longe. Uau, isso aqui que você, esse projeto que você fez, como você fez isso? Aí você chega em casa, você quer mostrar para alguém, para um irmão, para um primo, para uma mãe, para um pai. Ah, legal. Ah, nada a ver isso aí, como é que você vai fazer isso acontecer? Não, mas você tem sem pé nem cabeça. Ah, mas também você está fora da realidade. Acontece, o que eu estou tentando te mostrar é, não é só com você. Isso não define o teu valor. Não é assim que funciona. Jesus entendia isso. Quem que perdeu aqui ao rejeitar Jesus e não crer nele? Foi Jesus? Quem perdeu? Nazaré perdeu. Nazaré perdeu ter esse momento com o Cristo. Nazaré perdeu os milagres que ele podia realizar. Os enfermos e doentes, aqueles que estavam atormentados por demônios, aqueles que precisavam crer no Cristo, perderam por desvalorizá-lo. É você começar a ter esse tipo de entendimento de que quem perde são os outros. Mas a tua identidade continua firme, você ainda sabe quem você é. Você ainda sabe a quem foi chamado para fazer por Deus. Então você não para, você continua. Jesus sente muito por eles, mas ele segue o caminho, ele tinha muita coisa para fazer. Ele não podia sentar e ficar se lamentando, porque eles não queriam valorizá-lo naquele lugar. A incapacidade de alguém enxergar o seu valor não diminui o teu valor. O seu valor não vem do que as pessoas pensam, mas de quem Deus diz que você é. Se alguém não está conseguindo ver, valorizar aquilo que você é e faz, isso não muda quem você é, nem o que você tem feito. É importante que você entenda isso nessa manhã. E então redirecionar toda essa certeza e convicção a respeito daquilo que você crê que é e pode fazer para o lugar certo. E esse lugar é para Jesus. A palavra de Deus em Mateus 3, 16 a 17 vai dizer para nós, quando Jesus escuta então do próprio Pai, a sua identidade ser bem firmada. É quando o batizado, Jesus escuta do próprio Deus, este é o meu filho amado, de quem eu me agrado. As pessoas podiam dizer, é um falso profeta. Ele faz essas coisas no poder de Beelzebul. E tantas mais. Até ser crucificado, mais querido, ele podia ouvir no seu interior aquela voz se repetindo de quando batizado ouviu Deus dizendo, este é o meu filho amado, de quem eu me agrado muito. E sobre a tua vida, querido, eu preciso que você saiba que Jesus declara muitas palavras a teu respeito. A palavra de Deus diz que Deus te conheceu antes mesmo de você ser formado no ventre da sua mãe, em Salmo 139, Jeremias 1. Ele fala que você foi escolhido por Ele, em Efésios 1, 4 a 5, e em João 15. Cara, e ninguém me escolhe. Eu não sou preferido de ninguém, eu não sou o melhor amigo de ninguém. Acho que no grupinho de amigos, todo mundo tem seus preferidos, eu não sou o de ninguém, tá tudo bem. A palavra de Deus diz que você foi escolhido por Deus. E que tem um Deus que olha para você e escolhe você. Isso deve bastar para o teu coração. A palavra de Deus diz que você foi separado por Ele, que você foi chamado, que você é filho dEle, que você é amado, que você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. E Ele diz que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. São essas as verdades que você precisa se lembrar. Você precisa ter aonde se ancorar, querido.
A opinião das pessoas, ela vai e volta. A gente viu aqui o que a multidão dizia a respeito de Jesus. Uma hora eu te amo, uma hora eu te odeio. E vai dizer que é diferente da nossa experiência pessoal no dia a dia. Não é. Num dia estão amando você, no outro, ai, não sei não. Ai, acho que eu vou dar uma gelada nessa pessoa aqui. Querida, a opinião das pessoas é muito volátil. Você precisa se importar com a opinião de que Deus tem a teu respeito. E é isso que você precisa aprender. Eu tive que aprender isso na minha vida. Eu sou filha de pastor, eu cresci na igreja. As pessoas têm muitas opiniões, sempre. Não só sobre mim, sobre a minha família. É que meu pai ele é mais casca grossa, mas lá em casa somos em 3 mulheres. E quando ouvimos coisas a respeito de nós, da nossa família, do meu pai, meu Deus, eu tenho que começar o quê? A buscar ouvir de Deus a opinião que Ele tem a nosso respeito, porque senão eu paro, eu desisto, eu volto atrás. A tua opinião ela não pode ser controlada pelo que os outros acham ou deixam de falar, seja em qual escala for. Se você não for bem firmado naquilo que Deus diz a seu respeito, querido, aí então qualquer um tem o dedo no teu destino. Isso só deveria poder estar na mão de Deus. Quando nós começamos a acreditar na voz de outras pessoas, o que outras pessoas têm a dizer, acredite em mim, isso vai mudar a rota do teu caminho. A gente se desvia dessa rota. A gente para. E por que eu estou falando aqui sobre as verdades daquilo que Deus declara a teu respeito? Porque é isso que é a tua âncora. E se você não lê a tua Bíblia, se você não se derrama em conhecer da palavra de Deus, das promessas de Deus e o que Ele diz a teu respeito, qualquer outra palavra se parece com a verdade para você. Ou você sabe qual é a verdade, ou você vai confundi-la a qualquer vírgula de mentira que você trombar. Você precisa ter convicção do que se parece à voz de Deus. Você precisa ler a palavra dEle e ter o seu tempo, não só de ouvir aqui na igreja, quando compartilhamos a palavra em comunhão, mas na sua casa, quando você pega a palavra de Deus e eu vou procurar o que Deus diz a meu respeito. Deixa eu gravar no meu coração as palavras de Deus, porque isso é um mandamento que Ele tem para nós. Meditem na minha palavra dia e de noite, para que o seu coração permaneça puro. De que forma pode o jovem manter-se a sua conduta? Mergulhando na palavra de Deus, crendo e meditando nas verdades de Deus. É assim, por quê? Porque é isso que vai estar sobre a minha cabeça. É isso que eu vou acreditar como verdade. Porque senão a qualquer vírgula de mentira que colocarem na minha história, eu vou acreditar. Não sei diferenciar. Ai, acho que é isso mesmo que eu sou. Acho que eu não sou mesmo capaz de fazer tal coisa. Ninguém me vê. Acho que aqui na igreja ninguém valoriza mesmo. Eu acho que... Aí você começa a mergulhar na palavra e ver, não, a verdade é que o Senhor me vê em tudo que eu faço. Não, a verdade é que aquilo que eu estou plantando no secreto, o Senhor vai me recompensar um dia. Realmente eu não posso buscar uma coroa aqui. Aí você volta para o eixo. Você para de ser controlado por sentimentos e tendências humanas, em querer reconhecimento, em querer que estoure um confete para você. E aí você fala, verdade, a coroa que eu vou receber é lá no céu. E ela é muito superior ao que eu estou buscando aqui na terra. Se eu receber os aplausos aqui na terra, não receberei a recompensa celestial. Então tá tudo bem, tomara que ninguém me veja. Você muda a concepção quando você enche o teu coração da verdade. A tua identidade não pode ser firmada em performance. Tem tanta gente que vive numa constante necessidade de aprovação. E nessa necessidade de se autoafirmar, ela vive numa performance. Então, ela não consegue mais ser vulnerável para aqueles que estão no corpo de Cristo. Na célula dela, ela já não consegue mais fazer um pedido de oração. Porque afinal, ela está sempre muito bem. E ela vive essa performance. E ela precisa ser elogiada. E ele é um grande homem de Deus, um grande homem de negócios. E ele só tem sucesso, então ele nunca compartilha com um amigo. Cara, está difícil na empresa, eu preciso que você ajude. Ore por mim. Cara, eu preciso tomar algumas decisões ali, que se eu tomar a decisão errada, vai tudo pro ar. Amiga, eu preciso muito que você ore por mim pela minha casa. Ora pelo meu casamento, acho que meu marido está estressado. Ore por mim para que o Senhor nos blinde. Mas você vive tanto numa performance de ser elogiado, de ser aplaudido, que você não consegue nem mesmo ser vulnerável. Não é nesse lugar que o Senhor vai nos encontrar. O Senhor está te chamando para viver uma vida de verdade. Uma vida onde Ele te vê e você não precisa da aprovação de ninguém. Uma vez lendo um livro, e recomendo esse livro para vocês, isso já até colocaram uma vez no meu Instagram, o livro se chama Feche a Matraca. Mas não é sobre parar de fofocar não, viu, irmã? Relaxa, não é sobre isso. Esse livro, Feche a Matraca, é do Steven Furtick, que eu não sei se tem na nossa livraria, esse livro às vezes fica em falta.
Mas ele fala que essa matraca é como se fosse a voz do diabo aqui, ó, que fica falando no nosso ouvido. Você não pode, você não consegue, você não é digno, Deus não te ama, ninguém te valoriza. Essa vozinha, essa matraca do diabo que fica aqui. E esse livro ele fala sobre ouvindo a voz de Deus acima de todas as outras vozes. E vai te ajudar a identificar as verdades de Deus a teu respeito e calar essa matraca do diabo que fica no teu ouvido contando todas essas mentiras. E em determinado momento desse livro, Steven Furtick ele fala a respeito de quantas vezes nós vivemos como se Deus fosse um The Voice. Alguém aqui já assistiu The Voice? É aquele programa, ninguém levantou a mão, então vou explicar. O The Voice é aquele programa de talento, de cantar, não sei o quê, que os jurados estão nas cadeiras virados de costas para quem está cantando, se apresentando. E conforme eles acham, aprovam, valorizam aquele talento, eles apertam o botão e a cadeira se vira. Então isso significa que aquela pessoa foi aprovada para fazer parte do programa. E o pastor fala assim que muitas vezes vivemos a nossa vida como se fosse um The Voice gospel. Como se precisássemos da nossa performance e daquilo que podemos mostrar para os outros, que podemos fazer, para que então Deus valorize quem somos e aquilo que estamos ofertando e vire a cadeira dele para nós, a Trindade. Então, Deus, Filho e Espírito Santo numa cadeira esperando a tua performance para ver se você é valorizado ou não. E ele fala, querido, você não está entendendo. Não existe isso, a cadeira... Seu lugar já foi comprado com preço de sangue. Você não precisa provar isso com a sua performance. Então pare de viver a tua vida espiritual, emocional, relacional, como se você precisasse provar algo para alguém para ser aprovado. Mas só consegue fazer isso quem entende que já foi aprovado por Cristo. Quem entende que já foi aceito por Ele. E é aí que precisa mudar a chavinha na tua mente. A gente consegue, inclusive, se inspirar na vida de Gideão. Gideão, queridos, ele... Quando Gideão foi encontrado, ele pensava que ele era o mais insignificante, o menor da sua casa. E aí Jesus chega até ele e revela o que pensava sobre ele. Porque o anjo do Senhor chega a ele, chamando ele de poderoso guerreiro. Ele estava escondido, trabalhando. E então chega o Senhor e fala, oi, poderoso guerreiro. Ele fala, eu? Não, eu não, você deve estar confundindo com alguém. Eu não sou nada aqui. Estou aqui, morrendo de medo dos inimigos, escondido aqui. Não, você. Eu preciso que você se levante com um exército. Que você vai liberar o teu povo dessa opressão que estão vivendo. Ele fala, você vai nessa tua força. Nem para Deus falar assim, vai na força que eu te dou, porque você realmente não tem nada. Não, ele fala assim, vai nessa força que você tem. O Gideão até começa a se olhar, fala, deve ter alguma coisa escondida aqui dentro de mim. Deus está vendo um negócio que eu não estou vendo. Querido, é isso. Deus olha para você e vê algo que você não está vendo. Deus te chama de nomes que você jamais imaginou se chamar. Ou você, poderosa guerreira, eu que estava chorando de madrugada, você, nessa força que você tem, vai lá e vença esse dia. Força que eu tenho, mas eu tive que tomar um clonazepam para dormir, Deus. Eu não consigo viver o meu dia sem tomar um estalopram. Eu não consigo viver o meu dia sem isso, sem aquilo. Vai nessa sua força. Aí você fala, uau, Deus está vendo em mim um potencial que nem eu consigo ver. Esse é o poder de você acreditar no que Deus diz a teu respeito. Vá nessa força que você tem. Não deixem, querido, as dúvidas te desqualificarem. Nem mesmo as suas próprias dúvidas. Às vezes, mais do que as dúvidas externas das pessoas, são as suas próprias que te derrubam. Então não deixa isso te desviar da rota que o Senhor tem para você. Você é poderoso guerreiro. E você precisa ir nessa força que você tem. Diga amém bem forte, para eu saber que você entendeu. Uma outra verdade para você é que quem você mais serve, muitas vezes menos te valoriza. Não é verdade? O irmão aqui falou, verdade. Porque é verdade. Às vezes, por quem você mais faz, menos vai valorizar. Querido, isso é muito verdade. Não significa, querido, entretanto, que eles não te amam. Não significa que eles realmente não te valorizam. Mas talvez significa que eles se acostumaram.
sabe? Se acostumaram com aquilo que você está fazendo. Existe a história de alguém na palavra de Deus, esse homem é José, se lembra de José, do Egito? Aquele que foi vendido pelos irmãos, feito escravo, foi preso injustamente, e mesmo na prisão, interessante como ele continua transbordando daquilo que ele é. Ele era bom, ele tinha um bom coração, ele servia as pessoas. E mesmo injustiçado, traído pelos irmãos, vendido injustamente, preso injustamente, ele continua dando daquilo que ele tem, daquilo que ele é. Ele era bom de coração. E ele ali na prisão, ele continua abençoando as pessoas. Existiam aqueles que junto com ele estavam presos e de vez em quando eles tinham sonhos. José ia e revelava aqueles sonhos. E teve um, inclusive, que foi o copeiro, que ele foi, inclusive, chamado, ele saiu da prisão e, depois de revelar ali para ele algumas coisas, José fala assim, olha, não esquece de mim, não. Eu te fiz tanta coisa boa, vê se não esquece de mim. Vê se quando você estiver lá, você lembra de falar do meu caso para as pessoas. Mas o que acontece? Esqueceram dele. José, ele foi instrumento de Deus, restaurou aquele homem, mas aquele homem se esqueceu do que José tinha feito. Inclusive, o texto de Gênesis 40, se depois você quiser ler melhor a história de José, mas no verso 23 vai dizer, ali então o chefe dos copeiros, porém não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu-se dele. E é normal, querido, quando nós fazemos algo repetidamente por alguém, a gente é constante, fiel em fazer sempre as mesmas coisas ali, isso se torna normal para eles. É normal, e aquilo que às vezes é normal deixa de ser celebrado. É somente esperado, já esperam que você faça. Então, aquilo não é muito celebrado. Então, talvez aqui estejam algumas pessoas frustradas por causa disso, porque não estão sendo valorizadas naquilo que fazem. Então, sabe como você sabe que você é bom em algo? Geralmente você sabe que é bom em algo quando as pessoas param de te elogiar. Engraçado, né? Você sempre chega no horário, todo dia, às vezes até antes. Ninguém mais te elogia por isso. Já esperam de você. Fulano é pontual. Fulano não pisa na bola. Eu posso contar que a hora que eu chegar aqui, o fulano já vai ter aberto a loja. Ele é fiel, ele é constante. Mas aí vão, às vezes, parar de elogiar. Mas já é esperado de você, já revelou quem você é. Muitas vezes você faz a melhor comida que aquela família já comeu. Mas chega uma hora que ninguém nem comenta, porque eles já esperam, é isso. Vai um dia tu salgar o feijão. Que isso? Porque não é esperado você ser uma cozinheira tão maravilhosa. Que quando alguma coisa foge, eles ficam, ué? Mas geralmente no dia a dia, não se lembram de elogiar. Nossa, mãe, você tem o melhor arroz da vida. Não, esse feijãozinho da senhora não tem para ninguém. Prepara uma tapuera que eu vou levar para casa quando eu for embora. Mas se acostumaram, porque você é excelente. Acontece, é natural do ser humano. Se a sua casa está sempre organizada, nunca tem nada fora do lugar, os banheiros estão sempre lavados, magicamente o papel higiênico que estava acabando se transforma num rolo novo. Uau! Quem que colocou aquilo ali? Ninguém percebe mais o teu esforço diário nos pequenos detalhes. Pois é, porque você é tão excelente naquilo que você faz, mulher, que às vezes se acostumaram com essa coisa tão boa. Mas aí fica o chamado à família de se lembrar, de agradecer, não só no dia da mulher, no dia das mães. Você, homem, sabe uma coisa que meu pai inclusive estava dizendo ontem na nossa celebração do sábado, que às vezes o que os homens precisam, eles não demonstram muito, porque tem essa cara de bravo, né? Acho que não precisa de nada, não. Só um arroz e feijão tá bom. Mas no fundo, o que eles precisam é de uma palavra de afirmação, mulher. Isso é verdade. Ele comentou sobre como ele viu muito isso na vida dos pais, onde a minha avó sempre elogiava o meu avô em tudo que fazia. Ele trocava uma lâmpada e então a minha avó dizia, seu pai é demais, olha isso que ele está fazendo. E então ensinando aos filhos o poder de celebrar o outro, porque isso é cultura, querido. Eu não estou dizendo, ao dizer essas coisas aqui, eu não digo que isso é o correto, de que realmente é isso mesmo, ninguém está nem aí para você e continua fazendo. Estou dizendo que é o natural acontecer, não significa que não te amam. Não significa que você não é bom naquilo que você faz, porque essa é a mentira que o diabo te conta. Ninguém me elogia, ninguém fala nada, então é porque eu não sou bom. Não, não é isso. Às vezes você é excelente, mas estão acostumados com a sua excelência.
Então, o que nós fazemos? Nós tentamos ensinar uma cultura de elogiar, de dizer até mesmo aquilo que é óbvio. Uau, você é excelente. Geralmente vivemos a nossa vida tão atarefados que se alguém vem, seu marido vem e troca a lâmpada, ao invés de dizer, meu amor, muito obrigado, eu precisava tanto que você fizesse isso, você é demais, você só fala, finalmente, né? Que bom. Nossa, achei que eu ia ter que chamar o porteiro para vir aqui. É o oposto. É uma questão de cultura. Então, quando nós vamos sendo transformados e permitindo que o Senhor transforme o nosso falar, nós vamos mudando a cultura de uma casa. Então, querido, isso é tão especial. Permita-se ser transformado dessa cultura, mas, enquanto isso não acontece, tenha certeza de que a voz de Deus, o aval de Deus e a opinião de Deus são suficientes para manter a tua identidade no lugar onde ela precisa estar. Entende isso? Uma coisa não anula a outra, amém? Mas é importante você permanecer firme no Senhor. A terceira verdade é que o que é invisível para as pessoas é o que mais importa para Deus. Isso aqui, querido, você precisa guardar no teu coração. Mateus 6,4, e o seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Você pode ler esse versículo comigo em voz alta agora, em nome de Jesus? Vamos lá? E o seu Pai... Aleluia. Essa é a cultura que você precisa abraçar para o teu coração, porque a cultura do mundo é o oposto disso. No mundo nós celebramos aquilo que nós vemos. Aquilo que vira notícia, aquilo que de repente está todo mundo falando, porque não sei o que viralizou, a gente celebra o que a gente vê, mas no mundo espiritual, e nós como seres espirituais, que queremos agradar a voz de Deus, nós seguimos essa cultura celestial, que é mesmo aquilo que nós não vemos, nós também celebramos. Então você precisa se lembrar, o céu celebra o que para os outros é invisível. Às vezes as pessoas aqui ao teu redor não vão celebrar algumas coisas, porque não viram você fazer. E querido, vai por mim, você não quer ser a pessoa que fica falando para todo mundo as coisas boas que você faz esperando um elogio, amém? Amém, você não precisa disso. Porque basta saber que o olhar de Deus está sobre você. E o Senhor não deixa nada passar desapercebido. E Ele vai te recompensar por aquilo que você fez em segredo. O mundo valoriza o visível, mas para Deus, o invisível é o mais valioso. Mais importante do que aquela ação que você teve ao ajudar aquele amigo que precisava, o Senhor valorizou a motivação com a qual você fez isso. O Senhor valorizou que você sacrificou um tempo que você precisava lá na tua casa para poder ir lá e ajudar a tua amiga. O Senhor valoriza o teu coração. Então isso, querido. Às vezes se você começa só a fazer as coisas porque você espera que alguém te aplauda. Porque eu vi lá que a pastora Sâmia está fazendo um ato de evangelismo tão legal nas praças e não sei o quê. Ali todo mundo saiu no videozinho. Na próxima eu já quero estar junto, porque eu quero mostrar lá que eu estou lá, que eu estou servindo almoço, que eu estou fazendo algumas coisas. Querido, não vai não. Porque realmente as pessoas podem até ver depois no videozinho do Instagram que você estava lá e te mandar uma palminha no Instagram. É isso que você queria? Parabéns, recebeu aqui a tua recompensa. A palavra de Deus diz que é isso aí que você vai receber. Porque o que o Senhor vê é a intenção com a qual você foi lá. É o coração que você foi lá dar e oferecer a mão para ajudar. Aquilo que você faz, querido, precisa ser genuíno de coração. Então melhor fosse que ninguém nem soubesse que você estava lá. Melhor ainda, é aquele que sempre fica ali na beira da tua casa. E a hora que você for na padaria comprar um pão para você, você já compra mais para levar para ele, que você já sabe que ele vai estar esperando, precisando de algo para comer. Não postou, ninguém viu, o Senhor viu. O céu celebrou. Era isso, querido. A gente precisa começar a viver mais para o invisível, sabe? Esperar menos os aplausos daquilo que o mundo celebra. A gente não pode viver só por aquilo que o mundo celebra, querido. Aí a gente perde a essência, concorda? Então, mesmo quando ninguém percebe, tenha certeza de que o Pai vê. Nós temos a experiência em Gênesis 16:13, quando a mãe do filho, então, de Abraão, Ismael, é mandada para fora de casa, Agar. E então, no meio do deserto, sentindo que foi deixada para morrer, ali ela encontra o Deus que vê. Ela nomeia o Senhor, chama Deus de El Roi, o Deus que me vê. Então imagine, mesmo depois sendo deixada, largada para morrer, ela consegue dizer, Deus é aquele que me vê.
O texto diz: este foi o nome que ela deu ao Senhor, que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê, pois dissera, teria eu visto aquele que me vê. Dizendo, nem eu mesmo vejo ele, mas ele me vê e consegue cuidar de mim, que coisa maravilhosa. Eu preciso dizer, querido, para você hoje, que ele vê quando você acorda cedo para vir servir na casa de Deus. Estava me preparando para ministrar, a pastora Vidô estava conversando comigo, dizendo a respeito de uma vigília que as mulheres fizeram hoje, da intercessão. Ela disse, Karen, cheguei 5:05. Uau, olha esse amor. Vocês não viram, eu não vi, eu ainda não tinha acordado. Mas essa mulher já estava aqui, pronta. Com o coração cheio de amor, com unção. Com o coração preparado para derramar sobre as pessoas. Deus viu a intenção, o coração, a disposição. Ele vê as coisas que às vezes outras pessoas não vão ver. Ele vê quando você faz o certo, mesmo quando é mais difícil fazer o certo, viu? Lá no seu trabalho, quando na verdade a opção que vai contra os seus princípios e valores é mais fácil, o Senhor vê quando você se mantém firme na posição. Quando você fala, não, eu vou fazer o que é certo, eu vou continuar fazendo o que o Senhor espera de mim. O Senhor vê quando você trabalha um pouquinho mais, porque você precisa sustentar a tua família e você estava cansado, mas você vai até o fim. O Senhor vê quando você chora ali na presença dEle, orando por provisão. Ele vê quando você clama por cura, lutando por restauração. O Senhor vê, querido, quando você perdoa aquilo que parece imperdoável. O Senhor vê quando você é fiel nos dízimos, nas ofertas, mesmo com medo. O Senhor vê quando você ajuda alguém, mesmo não tendo muito. O Senhor vê. Karen, acho que ninguém vê, mas Deus vê. E eu espero que nessa mensagem dessa manhã, você tenha tido no teu coração a certeza de que esse olhar de Jesus é suficiente. Ninguém precisa ver. Ninguém precisa aplaudir. O Senhor viu. Ele me vê. E mesmo quando me sinto desvalorizado, posso encontrar no Senhor o consolo e a certeza de que a recompensa vai vir. E essa é a quarta e última verdade. Continua firme, pois a recompensa virá. Colossenses 3, 23-24 diz, tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo, não a pessoas. Então é Ele que vai te recompensar. Que lindo isso. Gálatas 6:9, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Quando que eu vou colher? No tempo próprio, se eu não desanimar. Também não é plantei e colhi. Eu vou colher no tempo certo de colher. Não esquece. Se eu não desanimar. Então não desanime de fazer o bem. Karen, eu faço bem e parece que continue. Porque você faz, porque essa é a tua essência, é aquilo que o Senhor colocou em você. Então, querido, não deixe a ingratidão ou a falta de reconhecimento parar a tua fidelidade. Imagine-se ali com aqueles 10 leprosos, ao perceber a ingratidão de alguns, ou então na Galileia, quando aquela multidão queria então jogar Jesus precipício abaixo, ele dissesse, eu a partir de agora não faço mais o bem, me cansei de fazer o bem, porque só o que eu estou fazendo até agora é para o benefício de vocês, e vocês não reconhecem. Querido, a ingratidão e a infidelidade das pessoas não parou a fidelidade de Jesus, nos inspiramos nele. Então a ingratidão das pessoas, a infidelidade de alguns, não pode parar aquilo que carregamos. Diga amém. Hebreus 6:10-12 diz, Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a esperança prometida. Por meio da fé e da paciência até o fim, para que vocês recebam a herança prometida. Glória a Deus. A recompensa vai vir, querido. Lembra do José? Foi esquecido pelo copeiro, mas você se lembra do final da história. Ele foi levantado como governador. Houve um dia em que alguém se lembrou que lá na prisão tinha um homem que revelava sonhos, era disso que eles precisavam. Se lembraram um dia. E José não precisou chegando, é porque você esqueceu de mim, porque você não me valorizou, também agora não contem com a minha ajuda. Não. José tinha um coração lindo, então quando ele chega, ele fala, pois não? Ah, isso? Ah, então a revelação é essa. E ali ele demonstra
tanta sabedoria, tanta graça, que ele é levantado para ser o governador do Egito. A recompensa veio, querido, mas não por exigir ser valorizado, não porque ele fez um barraco naquela prisão, não, porque o Senhor vê todas as coisas, e é o Senhor quem dá a recompensa. Que o seu coração descanse nessa verdade, e a certeza de que no tempo certo o Senhor mesmo é encarregado de trazer a recompensa sobre a tua vida. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Eu queria te convidar a ficar em pé e ler este verso comigo agora. E que você carregue esse texto no teu coração, anota ele, sei lá o que você vai fazer. Mas você não vai esquecer. 1 Coríntios 15, 58, vamos lá, todos juntos de primeira? Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Glória a Deus. Querido, nunca vai ser desperdiçado. A semente que você joga, o bom trabalho que você tem na sua casa, no seu trabalho, quando você faz o bem, quando você faz aquilo que agrada ao Senhor, isso nunca será perdido. Essa semente é ouro em terra fértil. E às vezes não vai florescer como você esperava. Querido, mas quando essa semente é bem recebida, quando ela é regada, adubada, os frutos que ela traz são maravilhosos. E acredite em mim, é muito melhor você chegar no final da tua jornada já com os bolsos vazios, porque aquilo que você tinha para semear de bondade, de generosidade, de alegria, de fazer o bem sem esperar nada em troca, esses bolsos precisam estar vazios das sementes, do que você chegar no final da tua vida, no final da tua jornada com os bolsos cheios, por dizer, quer saber, ninguém ia valorizar se eu jogasse essas sementes pelo caminho. Querido, entregue tudo ao Senhor, viva uma vida plena, não esperando nada em troca, mas com a certeza de que o Senhor está vendo. Que isso, mais do que tudo, é uma expressão de quem você é, daquilo que você construiu no Senhor como um cristão, que ama as coisas que o Senhor ama, que ama vidas. Então talvez alguns não estejam te dizendo um obrigado hoje. Caso ninguém tenha te dito, muito obrigado, querido, por tudo aquilo que você tem feito. Obrigada por tudo que você tem semeado nessa casa. Obrigada porque às vezes você vê um papel jogado lá, um copinho fora do lugar, você pega e joga no lixo. Obrigada. Às vezes ninguém viu, mas com certeza o visitante que chegou depois se sentiu muito mais confortável nessa casa por um olhar, um cuidado que você teve. Obrigada porque no ministério que você serve, você cumpre as escalas, você chega cedo, você ora, você se prepara. Muito obrigada. Mas eu quero que você saiba que mesmo quando nós esquecemos de dizer obrigado, mesmo quando na correria a gente passa com o olhar acelerado e nem te dá um bom dia, tenha certeza, o Senhor te vê. Nós amamos você e que você é muito precioso e importante. Lá na tua casa, mulher, ninguém está vendo, às vezes não estão dizendo obrigado, mas ficam muito obrigado da parte do Senhor. Fica um renovo da parte do Senhor para você todos os dias. Homem, às vezes só o que tem as pessoas é a reclamar por aquilo que está faltando em casa, mas só Deus sabe o que você está fazendo com todas as suas forças para poder prover. Muito obrigado, porque você não tem desistido. A tua família hoje tem vivido do melhor, porque você não desistiu. Seja fortalecido pelo Senhor hoje. Então, eu sinto no meu coração, mais do que orar às vezes por você que está se sentindo desvalorizado e não tem sentido que tem sido visto por alguém, eu gostaria de orar por fortalecimento nessa manhã. Se você tem se sentido cansado por causa dessa falta de valorização, ou porque, poxa, às vezes falta uma motivação, pastor. Eu tenho aprendido que a gente não pode viver por motivação. Motivação é emoção. Emoção, ela muda conforme os dias vão passando. Você se mantém por convicção.
Convicção de quem você é no Senhor e na sua missão. É isso que move você, não motivação. Então eu quero orar por você que hoje precisa de fortalecimento na tua convicção do que você foi chamado para fazer e em quem você é. O altar está aqui, eu tenho poucos minutos para orar por você. Então se você puder vir, nós estamos aqui com a nossa equipe de intercessão. Eles estão mais do que ungidos e nós queremos impor as nossas mãos, orar por você e declarar: seja fortalecido no Senhor, para que você permaneça fazendo aquilo que você foi chamado para fazer, com a identidade que você tem. E orando também para que, em nome de Jesus, as mentiras que o inimigo tem contado para você não te impeçam de ser quem você é em Deus e realizar a missão que Ele tem te dado. Em nome de Jesus, todos aqueles pensamentos de eu vou parar, eu vou desistir, ninguém me vê. Não, nós cancelamos, não há lugar para isso aqui. Essas vozes são canceladas em nome de Jesus. O que nós declaramos aqui é a voz do Senhor sendo ouvida e vocês sendo restabelecidos na identidade do Senhor. Vocês são filhos amados de Deus e podem fazer tudo aquilo que Ele diz que vocês podem fazer. As verdades do Senhor estão sobre você e é isso que te libera para viver uma vida extraordinária. Eu declaro isso sobre você. Fique à vontade para vir, nós vamos cantar brevemente esse refrão e então eu já vou orar e finalizar. Me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Eu sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Eu sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Que os teus olhos Declare isso, os teus olhos sobre mim me enchem da paz. Declara. Que os teus olhos sobre mim. E declare isso de todo o coração, como dizendo: Senhor, isso é suficiente. Que os teus olhos sobre mim são suficientes, Jesus. da tua paz. Que os teus olhos sobre mim. Aleluia. Eu declaro isso. Que esse ambiente agora se encha da paz do Senhor. Em nome de Jesus. Receba agora da paz de Deus esse bálsamo. Você consegue sentir? Consegue sentir esse bálsamo, essa leveza, essa graça, essa alegria que vem agora sobre você? Consegue sentir o peso indo embora? Aquele sentimento de que você não valia nada, de que você era invisível, de que ninguém se importa. Parece que isso até caiu dos teus ombros agora. Olha que leveza, porque os olhos do Senhor estão sobre você e isso enche você da paz que excede todo entendimento. Isso libera você da necessidade de qualquer elogio, de qualquer necessidade de aprovação. Jesus, nós amamos o Senhor e o seu olhar sobre nós nos enche de paz nessa manhã. É tudo o que precisamos, é o teu olhar, é a convicção, é a certeza daquilo que o Senhor diz a nosso respeito. E nós te louvamos e te entronizamos, porque o Senhor é soberano sobre nossas vidas e nós nos importamos com a tua opinião sobre as nossas almas. Nessa manhã, Pai, eu oro sobre os meus irmãos, que eles possam ir embora com essa convicção, em nome de Jesus. Que essa convicção não se aparte do coração deles, que eles tenham mesmo a certeza de quem eles são no Senhor e que dia após dia possam vencer nessa certeza, em nome de Jesus. Que o teu amor, que a graça de Jesus, o Filho, as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre as nossas vidas, não só hoje, mas até o fim, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus, querido.
Ei, deixa eu dizer, se há alguém aqui que está aqui pela primeira vez, se está se reconciliando com Cristo, se você quer um abraço, uma oração, nós estamos aqui para orar por você. Você que sentia que não tinha lugar na casa de Deus, que era de repente indigno para ter relacionamento com Deus, ei, nós queremos estar aqui para derramar amor sobre a tua vida. A nossa equipe está aqui, os nossos pastores estão aqui, queremos presentear você. Você pode vir aqui nessa lateral e nós estamos aqui para te acolher e te abraçar, amém? Que você tenha uma semana poderosa na presença de Jesus. Chega a tua paz.